Ora então, irmãos, eu queria partilhar convosco um pensamento simples das Escrituras, como são simples os pensamentos do Senhor, mas são tão profundos e tão importantes. E quão importante é nós percebermos e compreendermos de facto toda a dimensão da palavra do Senhor. E eu estava esta semana lendo em Mateus, no capítulo 26, e estava lendo a partir do versículo 36, ou seja, o momento mais difícil para mim, o momento mais difícil na vida do Senhor Jesus. Aquele momento em que ele se encontrava no jardim, no Getsemane. Foi, com certeza, no meu entendimento, foi o momento mais de maior sofrimento para o Senhor Jesus Cristo. Para mim foi ali, neste jardim, que ele ganhou a cruz do Calvário. Quando ele se levantou deste jardim, quando ele saiu deste lugar, o seu pensamento já estava na glória. O seu pensamento já estava para além do Calvário. Mas estes momentos que ele viveu ali no jardim do Getsemane foram momentos de um sofrimento atroz. De tal forma que na passagem paralela nós lemos em Lucas, eu leio em Lucas no capítulo 22, em que lemos que, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Portanto, podemos ver a agonia, o sofrimento atroz em que o Senhor Jesus se encontrava, ao ponto de se dar este fenómeno de as gotas de suor se transformarem em gotas de sangue. Que dizem os entendidos que isto acontece quando o sofrimento atinge uma dimensão que vai para além daquilo que é humano. Portanto, é um sofrimento que nós não podemos medir a profundidade deste sofrimento. E era neste sofrimento que o Senhor Jesus Cristo, como homem, ele se encontrava aqui neste jardim, aqui neste lugar, numa agonia, num sofrimento tremendo. Porque neste momento, o que ele contemplava era de facto o Calvário. O que ele contemplava naquele momento era o que a seguir lhe ia acontecer. O ser traído, o ser preso, o ser esbofeteado, o ser chicoteado, o ser cravado naquela cruz, as suas mãos e os seus pés serem trespassados por aqueles pregos, o seu corpo ser trespassado por aquela lança, a sua cabeça ser perfurada por aquela coroa de espinhos, e mais ainda, e pior ainda de tudo, ele ficar ali suspenso entre o céu e a terra, abandonado por todos, abandonado pelo próprio Pai, abandonado pelos seus discípulos. Ali ficou ele suspenso entre o céu e a terra, quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele, nesta altura, ele contempla todo este sofrimento, ele contempla toda estes momentos terríveis que ele ia passar. E esta visão lhe provoca uma dor, um sofrimento sobre-humano. E o que é realmente fantástico, o que é impressionante e o que me impressiona a mim,
é que o Senhor Jesus Cristo, Ele sofre desta forma, não por ter pecado, não por ter feito alguma coisa. Ele sofre desta forma por minha causa. Ele sofre desta forma não por culpa sua, mas por minha culpa e por culpa de cada um de vós. Foi o meu pecado, foram os nossos pecados que o levaram a este sofrimento tremendo, a este sofrimento que é sobre-humano. Foi o meu pecado, foram os vossos pecados, foram os nossos pecados que o levaram a este sofrimento. Porque nele não havia pecado algum, nem nunca na sua boca se achou engano, nada. Ele era perfeito. Ele era perfeito. E por isso, quando ele diz, pede ao Pai, neste capítulo 26 de Mateus, ele diz no versículo 39, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não era possível. Se o Senhor passasse este cálice, retirasse este cálice do Senhor Jesus Cristo, não haveria esperança para nós. Porque só Ele, que era perfeito, só Ele de facto podia beber este cálice. Só Ele podia beber este cálice. E se Ele não tivesse bebido este cálice, nós não estaríamos aqui. Não haveria esperança para nós. Nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele bebeu todo o cálice. Ele bebeu todo o cálice de horror, o cálice do sofrimento, este cálice de um sofrimento atroz. O Senhor Jesus Cristo, Ele bebeu todo este cálice. Ele não deixou nada por fazer. Ele cumpriu todo o plano de Deus. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Ele bebeu todo este cálice de horror para que todo aquele que nele crê hoje tenha um cálice que transborda. Ele bebeu todo este cálice de horror. Ele bebeu todo este cálice de sofrimento para que todo aquele que nele crê, eu, pela graça de Deus, posso dizer, eu creio nele como meu Salvador. E eu espero que todos quantos aqui estão possam dizer também nesta hora, eu creio nele e o meu cálice transborda. O meu cálice transborda de gozo, transborda de alegria. Porque o meu Salvador bebeu o cálice de horror. O cálice do sofrimento. O cálice da amargura. Ele bebeu todo esse cálice. E por isso o meu cálice hoje transborda de gozo e de alegria. Porque agora eu tenho a certeza da salvação. Agora eu sei que sou um filho de Deus. Agora eu sei que os meus pecados foram perdoados. Agora eu sei que com Ele eu vou estar para todo sempre. E eu espero, e é a minha oração, que todos quantos aqui estão possam estar juntamente comigo naquele dia em que iremos estar para sempre na presença deste Senhor maravilhoso, que bebeu todo este cálice, o cálice de horror. Mas o que eu queria chamar também a minha, e foi chamada a minha atenção, e eu queria chamar a nossa atenção, é para também outro facto. Se o título que eu, e posso já dar, o título que eu dei a este pensamento é Os Lamentos de Jesus. Nesta passagem em que nós temos o Senhor Jesus sofrendo desta forma, nós lemos no versículo 36
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. O Senhor Jesus leva os seus discípulos para este lugar, para o jardim do Getsemane. Vai com os seus discípulos. Chega a este lugar, pega em Pedro, Tiago e João e vai para um lugar mais afastado. E onde se está com estes 3 discípulos. E afasta-se um pouco mais, porque ele diz, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Fiquei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus Cristo, ele se afasta um pouco e se prostra e ora. O Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesta altura, ele está aqui como homem. E como homem, o seu sofrimento era tremendo. Como homem, e o seu sofrimento, a sua angústia era tremenda. E o que é que ele faz? Ele ora. Ele procura a força, o apoio, a ajuda do Pai. Ele ora. Ele abre o seu coração a Deus. Ele abre o seu coração ao Pai. Ele revela toda a angústia, todo o sofrimento que vai nele. Ele pede: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Portanto, o Senhor Jesus Cristo teve necessidade de orar. Nós não temos necessidade de orar? Nós não temos necessidade de falar com Deus? Que valor é que nós damos à oração? O que é que a oração representa para nós? Que parte da nossa vida, que parte do nosso dia nós passamos em oração? Ela não representa nada para nós? O Senhor Jesus Cristo teve necessidade de orar. E nós não? Só Deus sabe. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele ora. Ele se prostra perante o Pai e abre o seu coração. E os outros discípulos, os 3 discípulos, ficaram a vê-lo, estavam a vê-lo, estavam próximo dele, estavam a assistir a toda aquela angústia, a todo aquele sofrimento em que o Senhor se encontrava. E diz então, versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? O Senhor Jesus Cristo volta para junto dos seus discípulos e como é que ele os encontra? A dormir. Perante o sofrimento, perante a angústia do Senhor, perante aquele quadro de sofrimento tremendo, os discípulos o que é que fazem? Dormem. Os discípulos dormem. E por isso o lamento do Senhor, e este é um lamento com dor. Todos nós certamente lamentamos alguma coisa. Nós lamentamos com certeza muita coisa na nossa vida. Lamentamos aquilo que fizemos e que não devíamos ter feito. Lamentamos o não termos feito o que devíamos ter feito. Lamentamos. Lamentamos por outros que fizeram ou não fizeram. Lamentamos. Há sempre motivos para lamentar na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo não tinha motivos para lamentar dele. Não havia nada para lamentar na sua vida, porque a sua vida era perfeita. Mas ele lamenta em relação aos discípulos. O seu lamento, este é um lamento com dor. É um lamento com sofrimento. Então vocês veem o meu sofrimento, veem a minha angústia, e vocês fazem o quê? Dormem.
Nem uma hora pudeste velar comigo. Nem uma hora eu pude contar com vocês. Nem uma hora pudeste estar ao meu lado neste sofrimento tremendo. Irmãos, nós não somos melhores nem piores do que os discípulos. Se calhar, alguns de vós, nesta hora também podem dizer a meu respeito: Zé, nem um minuto tiveste para me telefonar quando eu passei por grandes dificuldades. Nem um minuto tiveste para fazer um telefonema. Nem uma hora tiveste para estares comigo. Nem um momento tiveste para te lembrares de mim. E sabias que eu estava a sofrer. Sabias que eu estava angustiada. Estava a passar por este momento tão difícil. E tu? Nem um minuto. Nem meia hora. Nem 5 minutos tiveste para te lembrares de mim? Para me telefonares? Para me dares uma palavra? Para me dizeres apenas: eu estou a orar por ti? Nem um minuto tiveste para fazer um telefonema? Possivelmente também algum de vocês lamenta a minha atitude de me ter esquecido de vocês em algum momento em que vocês precisavam também de ouvir uma palavra. E certamente todos nós podemos dizer uns dos outros: nem uma hora tiveste, nem um minuto tiveste para me telefonar, não te lembraste de mim. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz a passagem paralela que eu li há pouco, que diz: o Senhor Jesus Cristo não pôde contar com os seus discípulos, porque eles estavam a dormir. E lemos que o Senhor Jesus Cristo voltou novamente para a oração, para a batalha na oração, para vencer aquele momento terrível em oração. E voltou e encontrou-os novamente dormindo. O Senhor Jesus Cristo não pôde contar com os seus discípulos. Mas diz a passagem paralela em Lucas, no versículo 22, no capítulo 22 e versículo 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ele, o Senhor Jesus Cristo, não teve o conforto, não teve o apoio dos seus discípulos, mas teve o conforto e o apoio do céu. Do céu não lhe faltou apoio. Do céu não lhe faltou conforto. Do céu não lhe faltou ânimo. Do céu não lhe faltou nada para o ajudar a vencer aquele momento. Do céu veio o conforto, o apoio, a ajuda que ele precisava. Da mesma forma, irmãos, ainda que eu me possa esquecer de vós, Deus jamais se esquecerá de cada um de vós. Ainda que eu possa esquecer-me de vós e vocês possam não contar com a minha palavra de apoio, possam não contar com a minha oração, possam não contar com a minha presença, podem ter a certeza, podem contar com Deus. E que Ele jamais faltará, que Ele jamais deixará de vos consolar, Ele jamais vos deixará de estar presente, de vos animar, de vos fortalecer, de vos dar o ânimo, a alegria que cada um de nós precisa. Ainda que nos falte o apoio de alguém, mas jamais esqueçamos que do alto não faltará apoio nenhum. O Senhor sempre estará conosco. O Senhor sempre verá o nosso sofrimento. O Senhor sempre estará disponível para nós. Pode alguém ligar para mim, o meu telefone está desligado. Mas se orarem, se comunicarem para o céu, jamais haverá interrupções ou jamais haverá falhas na linha. Porque o Senhor sempre estará disponível para confortar, para animar, para ajudar. Isso podemos ter a certeza. Portanto, meus irmãos,
É tão importante, em momentos difíceis, recebermos nem que seja um telefonema de um irmão e a dizer: eu estou contigo, eu estou a orar por ti. Não estás só, eu estou a orar por ti. Irmãos, esforcemos por isso. Não somos perfeitos, falhamos, mas que o Senhor nos ajude a sermos assim uns para os outros. Cantámos no princípio acerca da nossa amizade. Somos amigos em Cristo. Os amigos não se esquecem. Os amigos lembram-se uns dos outros e estão disponíveis uns para os outros. Portanto, aprendamos. Os discípulos, eles adormeceram. Não ligaram, não repararam, não valorizaram o sofrimento do Senhor Jesus. E o que é que o Senhor Jesus fez? Lamentou a sua atitude. Lamentou o seu comportamento. Que de facto o Senhor não lamente a atitude de nós uns para com os outros. Mas sempre estejamos disponíveis uns para os outros. Este é o primeiro lamento. E rapidamente, um outro lamento é em Mateus também, no capítulo 23 e versículo 37. Capítulo 23 e versículo 37, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que veio em nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele contempla Jerusalém, contempla a cidade de Jerusalém e diz isto: Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, lamenta, porque Ele estava preocupado com Jerusalém. Não com Jerusalém, com a cidade, mas com aqueles que habitavam em Jerusalém. O Senhor está preocupado com os homens, com as mulheres, porque o Senhor os ama. E o Senhor quer o melhor para eles. O Senhor queria o melhor para o seu povo. Quantas vezes os profetas proclamaram a palavra de Deus, mostraram o caminho certo, mostraram o caminho que o povo devia tomar, mostraram de facto a vontade de Deus, e aquele povo não quis dar ouvidos à palavra do Senhor. Quantas vezes o Senhor Jesus lhes falou, eles não deram ouvidos, não quiseram ouvir. E por isso o Senhor lamenta, faz este lamento: Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis salvar-vos, eu quis ajudar-vos, eu quis mostrar-vos o caminho que vocês deviam andar, eu quis proteger-vos, como a galinha. E aqueles que, principalmente os mais velhos, que principalmente quem viveu ou vive no campo, sabe como é que a galinha faz. Eu todos os dias, quando me levanto, vejo as galinhas lá no quintal ao lado, e vejo as galinhas, quando há perigo, têm os pintos, e os pintos correm em direção da mãe, a mãe levanta as asas, e os pintos desaparecem no meio daquelas penas, e a mãe fecha as asas, e não se vê pinto nenhum. E ali os pintos estão protegidos, sentem-se protegidos. Pode acontecer o que acontecer, mas eles estão protegidos, sentem-se seguros ali. Era assim que o Senhor queria que o seu povo se sentisse, que o seu povo estivesse protegido pelo Senhor, cuidado pelo Senhor. E eles não quiseram. Mas, irmãos, o Senhor, eu uma vez vi um desenho feito por alguém, não sei quem, em que mostrava, retratava um pouco esta situação. Supostamente, não é? Uma figura, o Senhor Jesus Cristo no monte a contemplar a cidade. Estava muito bonito aquele desenho. Mas o Senhor agora está na glória. Ele ressuscitou, subiu ao céu,
está sentado à direita de Deus e está contemplando este lugar neste momento. E será que Ele está a dizer a alguém aqui nesta manhã: ó, fulano tal, quantas vezes eu te tenho falado, quantas vezes eu te tenho dito como eu te amo, quantas vezes eu tenho dito o quanto eu fiz por ti, eu morri na cruz por ti, quantas vezes eu tenho dito que eu te quero, que eu te quero abrigar, que eu te quero proteger, que eu te quero salvar, que eu quero que tu estejas comigo, estejas protegido por mim. E tu o que é que tens feito? Tens ouvido a minha palavra quantas e quantas vezes e continuas a dizer não. Mas eu quero-te, eu amo-te, eu quero salvar-te. Permita ao Senhor que nesta manhã, se alguém aqui está e que tem mantido esta atitude de rejeição do Senhor, nesta manhã entenda o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor o quer. Entenda o que o Senhor fez por si e que realmente nesta manhã possa dizer: Senhor, eu creio em Ti. Eu quero estar abrigado nas Tuas asas. Eu quero estar protegido. Quero estar lavado no Teu sangue. Eu quero ser Teu, porque eu fui comprado por Ti, Senhor. E que nesta manhã, hoje, possa ser o dia da salvação. E que termine assim a negação. Mas em vez disso, hoje seja o dia da salvação. E o tempo passa rápido. Só mais um outro exemplo que temos em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 e versículos 38 a 42. Nós temos aqui Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Senhor Jesus deslocava-se e passou por, dizem, Betânia, e entrou em casa, esta é a casa de Lázaro, onde estavam as duas irmãs, Maria e Marta, e vemos que Maria, assim que o Senhor Jesus... Reparem que o Senhor Jesus passava por ali. O Senhor Jesus não estava ali. O Senhor Jesus passava por ali. E Maria sabia que ele estava a passar por ali. E por isso, ela não queria desperdiçar aquela oportunidade de ter o Senhor na sua casa. E qual foi a sua atitude? Ela prostrou-se aos seus pés. Ela esteve aos seus pés para ouvir a sua palavra. Maria valorizou aquele momento, valorizou aquela oportunidade. É a oportunidade que ela tinha de estar ali com o Senhor, estar aos pés do Senhor, aprender com Ele, ouvir a sua palavra. Era a oportunidade que ela tinha e ela não desperdiçou essa oportunidade. Estava ali, aquelas palavras eram importantíssimas para ela, eram palavras de vida eterna. Eram palavras que ninguém lhe podia roubar. Eram palavras que enchiam a sua alma. Eram palavras que eram importantes para ela. E por isso, aquele momento ali com o Senhor era importantíssimo. Enquanto isso, Marta andava atarefada. Andava da lida da casa. Não é que a lida da casa não seja importante. É muito importante a lida da casa. É muito importante que uma casa esteja em condições. Agora há prioridades. E a prioridade naquele momento era o Senhor Jesus. A prioridade naquele momento não era andar. Estava ali o Mestre.
Estava ali o Senhor. Essa era a oportunidade. Era isso que ela devia ter valorizado. E quando nós não valorizamos aquilo que tem valor e apegamos às coisas que não têm valor, as coisas ficam desvirtuadas. Já não conseguimos perceber o que é que tem valor e o que é que não tem. O que é prioridade e o que é secundário. Perdemos a noção das coisas. E por isso, Marta, ela não só, ela repreende a sua irmã, como tem a ousadia de repreender o Senhor Jesus. Ela tem a ousadia de repreender o Senhor Jesus. Como se o Senhor dizer, Senhor, não te importas, não reparas que ela está aí sem fazer nada e eu ando aqui atarefada, cansada. E para ti isso não representa nada? E ela teve que ouvir, Marta, Marta, andas atarefada. Aliás, o versículo 40 diz, Marta, porém, andava distraída. Há tanta coisa que nos distrai, irmãos. E quando nos distraímos com coisas que não têm valor, perdemos a noção daquilo que tem realmente valor. Não nos distraiamos, irmãos. Estejamos atentos às coisas que têm valor. E o que tem realmente valor é o Senhor. O que tem realmente valor é a palavra do Senhor. É servir o Senhor. É aprender com o Senhor. É viver para o Senhor. O livro diz-nos a palavra que há tempo para tudo. Nós temos tempo para todas as coisas. Nós é que trocamos as coisas. Na hora em que devíamos estar no culto, preferimos estar a fazer outra coisa, distraídos com coisas deste mundo. Na hora em que devíamos tirar para estar a sós com o Senhor, preferimos estar distraídos com a novela ou com outra coisa qualquer. Na hora em que devíamos estar aos pés do Senhor, nos distraímos com outras coisas e nos são roubados e nos são retirados estes momentos preciosos, que é estar aos pés do Senhor. E por isso o Senhor disse, e respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa? Portanto, vejam as consequências. Ficou ansiosa, perturbada, afadigada, com muitas coisas. Mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Limpar a casa, isso é todos os dias. Acabamos de limpar, a seguir está sujo. Mas aos pés do Senhor, aquilo que aprendemos com o Senhor, aquilo que recebemos do Senhor, ninguém nos rouba, ninguém nos tira. Permanece por toda a eternidade. Por isso, irmãos, não nos deixemos distrair, mas valorizemos aquilo que de facto tem valor. E o que tem valor, o que realmente tem valor, é o Senhor. A Ele sirvamos. Amém.